Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente passou pelo módulo de equalização e agora a gente vai começar o módulo de compressores, que é a segunda ferramenta que a gente vai usar para dominar o nosso áudio, né? Para compatibilizar a nossa mixagem. Bom, gente, o que são os compressores, né? Como é que eles... Por que eles nascem no áudio? Quais são as suas funções? Quando você captura um áudio de uma música qualquer, essa música não necessariamente ela vai ter o mesmo volume no seu tempo de reprodução completo. Pode ser que essa música em algum momento ela esteja mais calma, mais suave. Aí quando chega em um determinado momento da música, como um refrão, por exemplo, essa música fica com mais volume, se toca mais forte, né? Aí depois ela fica mais branda de novo, né? Pode ser que a pessoa que esteja tocando, ela não tenha muito controle da força que ela está tocando, então ela começa tocando baixo, mas em algum momento ela fica mais empolgada, ela começa a tocar mais forte. E tudo isso gera diferença de dinâmica, né? Em um momento fica mais baixo, em um momento fica mais alto. Em um momento fica mais baixo e fica essa alternância de volumes. Porém, quando você está produzindo um material, você vai notar que existe uma necessidade que um instrumento ou uma determinada faixa de áudio, ele soe contínuo, na mesma dinâmica daquele momento. Por exemplo, se tiver no início, tem o volume A. Então, o volume A, até chegar ao refrão, tem que ser o mesmo volume. Não, na parte baixa vai ser mais baixo, mas vai ser mais baixo o tempo todo. Não vai ser baixo, um pouco mais baixo, sumindo. Não, aquela parte toda que é baixa da música, soar toda baixa. Na parte que chega o refrão, por exemplo, geralmente a música ganha mais energia. Então a pessoa toca mais forte, por exemplo, né? Tem outra dinâmica. E só que aquela dinâmica tem que permanecer o tempo todo, porque a gente é humano, então a gente vai tocar, a gente não consegue manter necessariamente a mesma força o tempo todo, né? Então foi criado um equipamento que consegue controlar isso eletronicamente, que consegue medir um sinal de entrada, fazer um controle e entregar proporcional e mais regularizado esses volumes. Quem faz isso é o compressor. O que é que o compressor faz? Você escolhe ali, você regula como ele vai trabalhar, ele vai fazer o possível para manter a massa sonora no mesmo volume que você setou o tempo todo ali, né? E é uma das ferramentas, junto com o equalizador, mais importantes numa mix. É você saber setar, né? Você saber configurar uma compressão, né? Para uma mixagem. É bem comum, né? Eu acho que não existe mixagem que eu tenha pegue até hoje que você não vá usar tanto equalizador como compressor, que vai ser realmente necessário o uso disso e tipo assim, você vai... Para os padrões de música que nós temos hoje, que são músicas que tem que soar muito alto e tem que ter muita pressão, que geralmente a gente trabalha com esse tipo... Poucas pessoas trabalham hoje com a música mais calma, com volume mais comportado, né? Geralmente você vai mixar um rock, você vai mixar, sei lá, um forró, você vai mixar um funk, são tudo músicas que tem que ter muita pressão sonora. Então, o compressor é que consegue entregar essa pressão, né? O compressor é que faz essa pressão funcionar, tá, gente? Então, a gente vai, assim como a gente falou dos parâmetros de equalização, a gente vai também falar agora de como a gente parametriza um compressor, tá?
Isso aqui é o compressor do Pro Tools, já eu abro lá para mostrar lá mexendo nele, né? O compressor, gente, basicamente ele tem 4 parâmetros, né? Se você souber mexer nesses 4 parâmetros, é o que precisa. É claro que cada fabricante, né, tem a sua peculiaridade, coloca ali uma funçãozinha ali a mais, tal, né? Mas eu vou falar só sobre os principais parâmetros. Os outros a gente tem que ler baseado no equipamento que a gente escolhe para mexer. Mais uma vez, os compressores que a gente mexe num programa, por exemplo, são, na maioria das vezes, simulações de equipamentos reais, né? Então, aqui, ó, os parâmetros de compressores é o seguinte, é o ataque, a razão, né, que é o ratio ali, release, threshold. São os principais parâmetros para você controlar uma compressão. Antes de entrar nesses parâmetros, eu queria falar um pouco, não está no conteúdo que eu programei, mas eu queria falar um pouco sobre uma coisa que é importante, que anda junto com essa questão da compressão, que é envelopamento de som, tá, gente? É envelopamento ADSR. É desse jeito que vocês vão achar na internet, tá? Se vocês quiserem procurar para saber mais sobre isso. O que é que acontece? A galera percebeu, né, a galera que estuda e que parametriza som, que estuda pesquisadores, que os sons, né, e eu estou falando em relação ao som que a gente grava, vamos voltar esse assunto para a nossa área, né, para os nossos estúdios. Isso aqui, vamos supor que esse som que vocês estejam vendo aí seja um bumbo da bateria, né? O bumbo toca aqui, o que é que acontece? Você tem a representação gráfica dele aí no tempo, né, da onda sonora. Quando o som toca, vocês veem que tem um tempo, ó, que ele sai do zero e chega no máximo, certo, dele. Esse tempo, a gente chama esse tempo, é tempo de ataque do som. E, dependendo do instrumento, esse tempo de ataque ele é diferenciado. Por exemplo, no bumbo, esse ataque é rápido. Num trompete, leva mais tempo. Quando um trompetista toca uma nota, leva mais tempo do som sair do repouso absoluto para o ponto mais alto desse som. Aqui, ó, o bumbo leva um tempo, em milissegundos, no trompete levaria outro, no piano é outro. Então, cada instrumento tem um tempo de ataque diferente, né? De o som sair do seu repouso absoluto para o ponto mais alto. Depois que o som chega no seu mais alto, ele decai. E ele decai, gente, ó, ele decai numa certa proporção, certo? Né? Então, ele primeiro chega no ponto mais alto. Se você pegar o envelopamento de um piano, por exemplo, eu não tenho aqui, eu acho. Vou pegar se eu tenho outro tipo de envelopamento aqui, tenho não, aqui não. Mas é só você ver na internet envelopamento ADSR, ADSR. Certo? O que é que acontece? Então, o som ele sai do repouso quando toca uma nota, por exemplo, no piano, ou no trompete, ou no bumbo, ou no violão. Ele sai do repouso e ele leva um tempo para chegar no seu ponto mais alto. Depois, ele dá uma decaída. Esse tempo, uma decaída pouca. Vamos supor que você está dando nota no trompete, pam, e você segura essa nota. Na prática, o que acontece? Leva um tempo de ataque, de entrada, que é a nota sair do zero sem som para o seu som, a nota mais alta. Depois ela dá um leve decaimento, certo? Que a gente chama de decay, que é o D, né? Depois ela tem uma sustentação, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma sustentação, ó. Daqui até aqui, ó. Você pode ver que a nota sustenta, ó. Apesar dela estar decaindo, mas ela decai na proporção, mas ela não acaba. E depois, a gente chama isso aqui, ó, esse rabicho aqui que o som vai morrendo, de release, tá? É a hora que o som começa a cessar de fato, certo? E a galera percebeu que todos os instrumentos têm esse envelopamento, o desenho dele gráfico é diferenciado. Então, a gente vai aprender por que eu quis falar de envelopamento? Porque o compressor controla justamente o envelopamento de um som,
né? Tem os parâmetros de um compressor, são todos eles para controlar. Tem um parâmetro para controlar o ataque, o decaimento, o release, entendeu? Então, tem os parâmetros, são os parâmetros de compressor que fazem esse controle, tá? O primeiro parâmetro que a gente vai falar sobre ele é o threshold aí, certo? O que é o threshold faz? Quando você mexe no threshold, aqui, o threshold aqui, ó. Vou mostrar ele aqui. Tá aqui, gente, ó, esse amarelo aqui, tá? O threshold, você seta, você configura a partir de quantos dBs o compressor vai atuar, entendeu? Você vai dizer assim, não, eu quero que quando o áudio chegar a X dB, 20 dB, 60 dB, não sei, qual a sua necessidade. Para cada, vai depender do volume que foi capturado, tá? Isso. Por isso que tem o threshold, porque por exemplo, se for um áudio que tiver sido gravado muito alto, aí você não vai ser tão agressivo com o threshold, mas se for um áudio que ser gravado muito baixo, você vai ser mais agressivo. Então, aqui, ó, o que é que você está dizendo aqui? Que a partir desse ponto, o compressor vai começar a agir. A partir desse ponto. Então, o threshold, por si só, se você soltar só, ele não faz nada. Ele só diz, ó, estou aqui em 60 dB. Toda a vida o que é que o threshold diz para o compressor? Deu 60 dB. Ele só fala isso. Ele avisa que chegou ali no ponto que você setou. Entendeu? É o ponto que vai ser o áudio que passar dali vai sofrer alguma mudança. E essa mudança é feita por outros parâmetros, tá? Mas aí é onde você seta a partir de que momento, de quantos dB o compressor vai atuar. Agora vamos falar sobre o ratio, né? Que é a razão. Pronto, ó, vocês estão vendo amarelo aí? Isso aqui é o threshold setado, certo? O ratio, ele vai definir a razão de compressão. O que é que significa? Vamos nesse exemplo aqui, ó. Se tu deixar o ratio 1 por 1, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se passar 1 dB, ele deixa passar 1 dB. Mas na razão 2 por 1, ele já divide, ó, que é nesse aqui violeta, ó. O que é que acontece? 2 por 1, ele divide o áudio que passou no meio. Ele corta esse restante, não passa, e ele achata e deixa passar só 1. Se passar 2, ele só deixa passar 1. Se do ponto, tipo, está em 60, tá aqui, vou supor que aqui está setado em tantos dB. O que passar de dB, se passar 20 dBs daqui, do ponto que foi setado, ele vai cortar 10 dBs, na razão 2 por 1. Ele só vai deixar passar, ele vai comprimir, ele vai amassar esse som, ele vai destruir essa compressão. Inclusive, existe compressão destrutiva e compressão que não é destrutiva, né? Por exemplo, a compressão do MP3 ela é destrutiva. Quando você comprime para MP3 um áudio, você perde o áudio que foi comprimido. Mas a compressão, por exemplo, do WinRAR, quando você comprime um arquivo, ela não é destrutiva. Essa compressão que o compressor faz é destrutiva. Ela joga o restante do áudio no lixo e só fica até ali. Então, o que é que acontece? Veja aí, ó, 4 por 1. Né? Ela só deixa passar uma quarta parte do áudio que passou. Ela vai dividir o excedente de dB que passa do ponto de threshold por 4, né? E vai deixar passar só a quarta parte disso aí. O restante vai... Por isso que soa comprimido, porque ele está pegando, destruindo o restante do áudio que passa daquele ponto. Na prática, o que é que você vai perceber com o ouvido? É que os pontos mais altos da música ficam achatados e porque a parte mais alta fica mais baixa, porque ela foi achatada, você consegue ouvir mais a parte baixa da música, relativamente, entendeu? Porque você, ó, imagine essa distância daqui, desse ponto, para cá, tem uma distância sonora diferente desse ponto verde aqui para cá. Então, o que acontece na prática é que quando você comprime e aí você vai ouvir, né? O que é que acontece? Você tem a sensação que agora está mais no mesmo volume. Por quê? Porque você abaixou os picos, com isso você tem a percepção dos vales, né? A parte baixa do áudio está mais presente na música. Então,
O que é que acontece? Ou na música ou no track que você está mexendo, por exemplo, baixo, guitarra, tal, voz, enfim. Então, o que é que o compressor faz? A gente fala os dois parâmetros. O threshold vai setar a partir de quantos dBs vai ser comprimido no áudio e a razão vai dizer qual é a proporção do corte, né? Então, quanto mais a razão, por exemplo, está 4:1 aí, 6:1, mais agressivo, 10:1, a partir de 10:1, depois daí já é limiter, né? A gente já não chama nem mais de compressão. Compressão até 10, 8, 10, numa necessidade muito forte de compressão, a gente chama de compressão, mas a partir de 10 já é uma compressão muito, muito... Imagina que o que passar aqui, ele só vai deixar passar a 10ª parte, né? Então, é muito agressivo, certo? Então, 2 parâmetros. O terceiro parâmetro que a gente vai estudar é o ataque. O que é o ataque? Lá no compressor tem um botãozinho ataque. Esse botão é o seguinte, se você setar ele em 2, por exemplo, se tiver lá, né, 1 segundo de ataque, vamos supor que tenha, não sei se vou olhar aqui, abrir se esse compressor tem, aí ele não mostra não. Ó, o ataque aí está de 30 milissegundos, o que é que significa? Que o compressor, quando o áudio toca, pá, o compressor conta 30 milissegundos e liga, e começa a comprimir. Então, o ataque, ele define quanto tempo o compressor vai passar desligado até ele começar a agir. Então, ó, vamos supor que nesse áudio aqui, tocou aqui, vamos supor que daqui para cá para o final, vamos supor que tem 1 segundo de áudio. 1 segundo. Então, o que é que acontece? Tocou, ali está 30 milissegundos. O compressor só vai ligar, começar a agir no áudio depois de 30 milissegundos. Aí ele liga, aí ele começa a comprimir. O release, 60 milissegundos depois, esse compressor vai desligar. Então, são dois parâmetros muito importantes. O ataque vai decidir, vai definir, vai setar. No momento que o áudio começa a tocar, que ele ouve o compressor, ele fica ouvindo o áudio o tempo todo. Então, o áudio começou, ele conta 30 milissegundos e liga. Aí ele comprime. 60 milissegundos depois, ele desliga, né? Por que isso é importante? Porque aí esse tempo é importante, gente, porque lembra que eu falei do envelopamento ADCR? Todo som tem um tempo de ataque diferente. Uns têm 30 milissegundos, outros 20 milissegundos, são muito rápidos, de bumbo, caixa da bateria, por exemplo. Mas trompete não, já é, sei lá, 60 milissegundos, não lembro de cabeça, mas tem um tempo. Então, tu vai setar, dependendo do instrumento que tu está comprimindo, um ataque de acordo com o envelopamento do instrumento que tu está comprimindo. Se o instrumento tem um ataque lento, tu pode colocar o ataque do teu compressor lento, porque aí tu livra essa cabeça da nota, onde está tendo o ataque da nota, para a nota soar mais natural na tua mixagem. Entendeu? Certo? O compressor não ia agindo logo. Deixa essa parte livre, aí quando chegar no limiar do threshold, o compressor liga. Né? Aí cada instrumento também, por exemplo, tem um tempo de release diferente. O bumbo, por exemplo, toca, é rápido. Caixa, rápido. Chimbal, rápido. A nota do piano já é longa o release. E isso também, gente, vai depender da velocidade da música. Músicas rápidas, ataques e releases rápidos. Músicas lentas, ataques e releases lentos. Essas coisas estão altamente ligadas, entendeu? Claro que a música lenta, o release, geralmente a nota do baixo, é mais tempo. Então as notas são mais demoradas em músicas lentas. Então nessas músicas lentas a gente coloca ataques lentos e releases lentos. Músicas rápidas, a nota é rápida, toca, é quase pizzicato, é muito rápido. Então você também ajusta o release e o ataque para a velocidade da sua música. Porque se você colocar um ataque
rápido numa música lenta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um efeito indesejável na sua trilha, porque o que é que vai acontecer? A nota vai tocar, e como o release está rápido, o que acontece? Vamos supor uma música lenta, a nota que eu toco, um baixo. Tan. Só que vamos supor um release que tu colocou lento, aí o compressor vai desligar no meio da nota tocando ainda. Ele vai ligar, aí o ataque vai começar a contar 30 milissegundos, por exemplo, e vai ligar de novo. E o que é que vai acontecer? No meio da nota que deveria soar tan constante, vai ter vai ter um engasgo e uma volta, tipo um bumping, né? Vai ter um bombeamento, o som vai soar estranho. Né? Por quê? Porque o release e o ataque, principalmente o release aí no caso, não está setado para o tamanho da nota completa. Então, se no caso estiver com dúvida, muitos compressores já têm release e ataque automático. Coloca automático, porque se houver muita variação de tamanho de nota na música, para você evitar esse efeito errado da compressão, que é o compressor ligar e desligar no meio da nota, só o release e o ataque automático para fazer isso. E no final das contas, o release, a mistura desses parâmetros, threshold, ataque, release, né, e o decay, é que vão desenhar um envelopamento do teu instrumento. Né? Isso é tão interessante que isso muda o som do instrumento, de certa forma. Dá outras características. Porque se você está amassando ali o som, você está trazendo lá de baixo características que estavam muito baixas no som, às vezes você está tocando aqui e quando você comprime, o som muda completamente. Às vezes fica mais agudo, dependendo de que você está fazendo, às vezes fica mais grave, o médio vem mais, o grave some mais. Você vai perceber isso com o tempo de comprimindo, que isso vai acontecendo de fato. Tá? Então, são fatores que vão modular, vão transformar a sonoridade do teu instrumento. O release, que é a liberação, já falei, né? É o tempo que o compressor vai ligar, que ele vai demorar para desligar. Então, resumindo, threshold, eu marco lá o ponto, a partir de que ponto o compressor vai agir. Né? Na razão, eu vou dizer o quanto ele vai cortar do que passar do ponto de threshold. Qual é a proporção do corte? Né? Qual a proporção da compressão? Valores mais altos, mais comprimidos. Valores 2:1, menos comprimido. 4:1 é um valor bem tradicional, o pessoal gosta, mais usado, né, para voz. Sabe? O pessoal, assim, né? Quem não quer errar na compressão, bota 4:1. Valores mais altos, 6:1, 8:1, são valores já de compressões mais altos, tem que tomar cuidado com essas compressões. A gente usa, mas vai depender de como foi gravado, tem que analisar o material para saber se pode usar uma compressão tão forte assim, vai depender de caso a caso. A gente vai julgando o caso conforme o estilo da música, conforme o instrumento, enfim, a altura que foi capturado, o quanto. Às vezes o instrumentista que é mais experiente, já gravou ali, o baixo já gravou tudo no mesmo volume, sem muita variação. O cara é bom gravando, já tem muito controle nos dedos. Aí vai ser suave você setar o compressor para funcionar direito. Já um instrumentista que não tem tanto tempo de estúdio, que está gravando ali as primeiras vezes, é natural que exista muita diferença de som entre notas, uma nota mais baixa, mais alta, enfim. E o compressor aí vai sofrer mais para você poder comprimir isso e deixar isso funcionando legal. Geralmente você precisa dar uma editada antes de comprimir. A ideia aqui por detrás é que você consiga deixar, aí eu vou falar sobre isso na hora que a gente for for mixar de fato, é que antes você faça um trabalho de edição, já que você possa já mexer no volume das notas ali, cortando e aumentando ali com o mouse ali, para deixar já quase tudo no volume legal, para quando você usar o compressor soar legal, soar bonito. Porque se você deixar só na mão do compressor, provavelmente não vai ficar tão legal, entendeu? Então eu tenho que unir essas duas ferramentas, uma ediçãozinha lá, fazer os cortes e compatibilizar esses tamanhos, aliás, essas massas sonoras para deixar mais, corta as notas
e deixando ali, dependendo do que é que está acontecendo, para deixar mais, né, do mesmo volume ali, aquela região do refrão, deixar tudo. Aí para o compressor não processar tanto, né? Certo? Para a gente pegar o melhor dessa característica de compressão, né? Porque de repente se tem um áudio que varia muito e o compressor precisa processar muito, talvez isso vá prejudicar o som do instrumento, porque tem horas que ele vai soar muito comprimido, tem horas que ele vai soar pouco comprimido, isso vai gerar um desequilíbrio na mixagem. Tem um parâmetro aqui, gente, que tem nesse equalizador, tá vendo aqui, ó, Ni, joelho, né? Aqui, ó, Ni, né? Quando não tem esse parâmetro, é porque dentro já foi setado como é que vai fazer, ó. O que é que ele está mostrando aqui, ó? Assim que passa do ponto de threshold, esse parâmetro ele vai regular como esse compressor vai atuar nessa região. Se na hora que ele passa da região de threshold ele vai ser mais agressivo, no caso aqui ó, do hard knee, né? Ou se ele vai ser mais soft, ó, se ele não vai direto para a compressão logo linearmente, entendeu? Então a ideia é que essa passagem não seja aqui, né? Não seja tão abrupta. Então você coloca um joelhinho, né? Aqui você mexe nesse joelho, né? Então esse joelho aqui, ó, é muito mais angulado. Então isso aqui, o que é que acontece? Músicas mais suaves, isso aqui funciona bem, gente. Músicas que são com mais punch, isso aqui funciona melhor, né? Porque tem compressores que dão aquele, a gente percebe até pelo som na hora que passa pelo joelho, entendeu? E tem uma mudança de sonora que dá um punch, dá um estalado, entendeu? E aí, às vezes, essa característica numa música mais rápida é muito interessante. O output gain, o make-up, tem muito canto que chama de make-up, né? Make-up gain, é aqui, ó, gente. Tá aqui ele, né? O ganho. O que é que acontece? Na hora que tu threshold aqui, tu aplica o threshold, tu vai perder essa porção de som aqui que está passando, que vai ser cortada na hora que tu setar o ataque, setar a razão, certo? Então, o que é que acontece? Às vezes você comprime ali, quando termina de comprimir, você nota que perdeu um pouco de massa sonora. Então, você chega lá no ganho e dá um tapinha que é para poder compatibilizar esse som que foi perdido, né? Então, o ideal é que você, na hora que você comprimiu ali e botou o ganho, o que é que você vai fazer? Você vai bypassando o plugin, vai desligar e ligar, e ver se na hora que você liga, o som muda. Estou falando muda em respeito de ficar mais alto, entendeu? Ou ficar mais baixo. Então, o ganho é para regular isso. O ideal é que na hora que você comprimiu tudo, você bypassa o plugin, você dá bypass, né? E se você der o bypass, você já acertou a compressão, tá legal, pronto, é isso que eu quero de compressão. Aí tu pega, dá um bypass no plugin, e aí tu nota que o som aumentou. Aí o que é que tu faz? Então tu liga o plugin e dá um ganho nele, e aí tu vai bypassando e deixa os dois volumes no mesmo volume, entende? O que você tem que sentir é o efeito da compressão, e não um aumentar de ganho gigantesco. Então, tentar compatibilizar isso. Fez a compressão, bypassa o plugin, se houve mudança de volume, conserte no ganho para ficar o mesmo volume, né? Para quando ligar o plugin, o que você sinta é o agir da compressão. Essa combinação de ataque e release eu já falei, né? Vocês vão poder pesquisar isso no material para saber, né? E fazer ensaios para saber, dependendo do material que você está mixando, enfim, qual é a melhor regulagem porque dependendo do estilo, isso vai mudar muito, tá? Agora a gente vai falar um pouco dos tipos de compressores que existem, tá? Porque é o seguinte, tanto como vocês lembram que eu falei na aula passada sobre equalizadores, e tinha equalizadores transparentes e outros não, né? Outros que são simuladores e que dão colorido. No caso dos compressores
Também a mesma coisa. Existem compressores transparentes. E até para adiantar um assunto aqui, gente, esses equipamentos que são mais transparentes, geralmente são usados muito em masterização, tá? A gente vai ter, na última parte do curso, a gente vai estar falando sobre masterização e já vou adiantar para vocês. Geralmente, equipamentos que são transparentes, compressores transparentes e isso, gente, tem as marcas e tem os modelos que todo mundo já conhece como transparente. Geralmente são usados em masterização. Por quê? Porque na masterização já está tudo pronto. Quando terminou de mixar, tu já botou efeito, tu já coloriu do jeito que tu queria. A mixagem já é uma foto ali do que tu quer, né? Então, o que é que acontece? Na masterização, tem gente que quer masterizar e quer masterizar com equipamentos transparentes, porque ele não quer mexer no som da mix. A masterização para essas pessoas é só a adequação para o formato de mercado que eles querem. Então, eles querem fazer através de compressores e equalizadores transparentes para não mexer tanto no som que ele não quer mudar o som da mix. Então, é feito com equipamento transparente. Mas tem gente que faz masterização com equipamento que dá colorido, que muda totalmente o som da mix também. Isso aí vai de gosto, vai de profissional a profissional, vai de projeto para projeto. Os compressores, eles têm essa questão de poder comprimir, que é você setar um valor ali de dB e isso ser modificado através da razão. Existem várias formas de fazer isso, certo? Então, tem o VCA, né, que é o Voltage Controlled Amplification, que é feito com transformador. Eles conseguem comprimir usando um transformador desses de tensão. Tá? É uma forma de fazer, né? E aí vocês vão ver no material que isso tem esses compressores, vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender. Ó. Compressores VCA são o tipo mais comum e também um dos mais baratos de fabricar. VCA, né, fala aí o significado. A compressão ocorre com um amplificador eletrônico que varia seu ganho dependendo da tensão e da voltagem, de uma tensão de voltagem. O que isso significa para nós na prática é que teremos um compressor muito limpo e com bastante controle sobre todos os parâmetros. Nesse tipo de compressor, costumamos ter controle de ataque, release ratio, threshold, makeup, gain e mais. Né? Quanto à sua sonoridade, o compressor VCA não costuma proporcionar nenhuma característica muito analógica, de distorção ou saturação de som. Quer dizer, não tem coloração, né? Mas isso pode ser feito por outros componentes do circuito, então esse efeito pode existir dependendo do compressor. Né? Esse aqui é um exemplo de um compressor muito famoso, que é VCA, ele vem na SSL, na mesa SSL, é muito famoso. Eu adoro o som desse compressor na masterização, eu uso ele para masterizar. No meu canal de masterização, né, ele é o primeiro, certo? Eu uso ele para fazer colagem, eu vou explicar depois o que é isso, para colar a mixagem. Tá? E ele é baseado no VCA, né, controle de voltagem. Tá aí outro exemplo da Foxrite. Tá? Isso aí são equipamentos reais, tá? Mas existem os plugins desses materiais. Né? Esse aqui a Waves fabrica, né? Tem. Mas são equipamentos reais. Também é um VCA da API. Também adoro apesar desse compressor ser para, de certa forma, um bus compression. O que é bus compression, gente? É para, por exemplo, você não mixa uma coisa só com ele, não necessariamente que ele não possa mixar uma coisa só, mas geralmente você passa um conjunto de canais por ele, ou numa master, ou junta a bateria toda para passar por ele. Então, toda vez que você... É um bus compression, ele é feito necessariamente para colocar no bus, né, para colocar no auxiliar que vai pegar muitas coisas que passar por ele. Eu gosto muito desse compressor, inclusive, para mixar a bateria canal por canal. Eu uso ele para mixar o bumbo, caixa, porque, principalmente para música que tem muito punch, né, que precisa de muita pressão, eu considero uma escolha muito boa. Assim, eu gosto muito do som que eu consigo tirar nele. Mas é uma questão de afinidade, é uma questão de gosto, né? Esse aqui também é famoso, o DBX 160, também é VCA, é baseado nessa tecnologia. Aí a gente pode falar do compressor óptico também,
né? Quando falamos de compressor óptico, estamos dizendo que a parte responsável pela compressão é uma fonte de luz em uma célula fotossensível que controla a redução de ganho. Ou seja, o compressor é controlado por meio de luz, literalmente luz. Não sei você, mas eu acho isso fascinante. No compressor óptico, o ataque e o release são bem mais lentos do que os outros tipos de compressão. Em geral, isso proporciona um tipo de compressão mais leve e transparente. Esses compressores são muito utilizados para regular o volume geral de uma track. Por exemplo, amenizar as diferenças de volumes na voz entre o verso e o refrão. Pois é, aqui já não é um transformador que faz o controle da compressão, né, do threshold. Aqui já é luz, é tecnologia através de luz, um diodo, né? Então, o que é que acontece? Ele é um produto de uma engenharia, alguém pensou de fazer dessa forma, fazer o controle do threshold assim, só que tem o que é que acontece? O ataque release ele não é rápido nesse tipo de compressor. Então, ele vai ter outras características sonoras. Então, você tem o compressor VCA, que vai entregar a sonoridade X, vai ter o compressor óptico, e isso é que é importante você entender, ler sobre isso. Não é necessariamente entender a tecnologia envolvida nisso, mas é entender como o compressor reage com uma voz, aliás, com um material de áudio. Então, o óptico ele vai proporcionar sonoridade diferente do compressor VCA. Esse aqui é um dos mais falados, o LA2A, é um ótimo compressor para voz. Adoro a simulação dele para voz, inclusive da Waves, eu adoro muito. Certo? Ele é lento. E interessante que esse compressor, gente, se vocês pararem para dizer assim, ó, os parâmetros de compressão não são o quê? Tem o threshold, o ataque, o release e a razão. E aqui você não vê nenhum desses parâmetros. É um compressor aí, mas não tem nenhum desses parâmetros. É só o ganho e o peak reduction, né? O que é que acontece, gente? Esse compressor ele é todo presetado dentro de fábrica já. O ataque é dentro, o release é dentro já. Você só tem controle do ganho aí, ó. Na hora que você coloca ganho e o peak reduction é meio que um threshold. Você decide o ponto ali em dB que ele vai começar a cortar. E o ganho, você ali, o que é que acontece? Na hora que tu dá o ganho, o sinal passa por dentro do equipamento, né, e chega, e se tiver no ponto de corte do pico ali, começa a comprimir. Interessante esses equipamentos que têm ganho nesse formato aí, o que eu percebo que a ideia é que esses equipamentos têm a tendência a colorir mais as coisas, a mudar mais o som das coisas, entendeu? Então, o LA2A é muito usado para muitas aplicações. Assim, se você vê em qualquer estúdio, no rack de equipamentos vai ter o LA2A porque ele tem uma sonoridade muito conhecida e agrega muito quando você aplica certas coisas. É interessante que a gente tem a tendência, eu digo isso quando eu comecei a mixar, a fazer trabalhos de áudio no geral, quando eu pegava um equipamento desse que eu gostava do som, um plugin e tal, eu queria colocar em todos os canais, mas não caiam nessa tentação, tá? Existe coloridos diferentes de equipamento justamente para que você possa trazer mais complexidade ao teu som que está sendo mixado. Então, eu encorajo a você a usar vários equipamentos que colorem trilhas diferentemente, porque aí tu vai ter uma tela muito mais complexa no final. Se tu colocar o LA2A em todos os canais, ele vai colocar a mesma ele vai colorir do mesmo jeito, então vai deixar a tua mixagem um pouco unidimensional, tá? Então eu aconselho você estudar vários equipamentos que colorem diferente. Tá aqui, esse aqui é o da Tubitech, muito conhecido também. Também é um compressor óptico. É um irmão desse aqui, vamos dizer assim, em termos de sonoridade. Aí a gente tem o FET, né, que é o Field Effect Transistor. Esses são mais comuns. E esses mais comuns no sentido de que eles são muito usados. Eu vejo muito maior quantidade sendo usado. Eles são compressores rápidos porque ele é baseado no transistor, e o transistor é muito rápido. Então, são compressores que são capazes
de trabalhar em velocidade de ataque muito altas. Um exemplo deles aqui, o mais conhecido, de cada eu trouxe os mais conhecidos. O que é que são conhecidos? Por que eu digo mais conhecidos, gente? É porque esses compressores estão na maioria dos trabalhos que são referência para nós, tipo Michael Jackson, Beyoncé, enfim, todos os Beatles. Então, essa galera usa esses equipamentos. Então, ficaram famosos com esses equipamentos, tá? Então, tem simulação dele também. Tá? Então, é um compressor que tem velocidade de ataque e release mais rápido e por ser feito com transistor, semicondutor, ele vai ter características sonoras diferentes, né? Famosos pelo ataque e release super rápidos e pelo som saturado e analógico. Vou dar até uma dica, essa questão de analógico, gente, tem muito plugin não sei se hoje está tão assim, mas tem plugins da Waves, por exemplo, que tem lá analógico, escrito aí, você pega e coloca, analógico, vai ficar o som mais analógico. E tem alguns que eu já li, não é isso, tá? Quando você coloca analógico, porque esses equipamentos analógicos, todos eles provocam ruídos, tá? Eles têm muito ruído. E isso faz parte por ser um equipamento eletrônico, né? Então o som passa por dentro. Todo equipamento eletrônico ele tem um nível de ruído, e quando juntava tudo que tu dava um ganho, tu ouvia um ruídozinho lá, um chiado. E o que é que acontece? Os plugins da Wave, os plugins têm a simulação e o analógico é uma simulação do ruído. Então, quando tu está colocando o analógico lá, tu não está deixando mais analógico. É só para colocar o ruído que o equipamento original tinha. Entendeu? Então, tu coloca, só se tu quiser ruído na tua mixagem, aí tu vai colocar. Eu lembro uma vez que um amigo estava mixando uma coisa e ligou para mim e disse assim, Jean, eu estou mixando aqui, mas tem um ruído e eu já procurei nos cabos todos e tal, tudo. E como eu gosto muito de resolver problemas de estúdio, na hora que ele falou isso, eu já saquei o que era. Aí disse, esse cara está usando o mesmo plugin, simulação em vários canais, e todos estão com o analógico ligado. Aí está somando o ruído de cada equalizador que ele botou em cada canal com o analógico ligado. Quando eu abri a sessão dele, só foi que eu vi. Eu disse para sair desligando. Inclusive, tem uns que muda, você seleciona, às vezes tem até seleção entre 3 ruídos diferentes, assim. Então, aí eu saí desligando, ele disse, mas isso aí vai desligar a simulação analógica. Aí eu expliquei para ele, não, cara, não vai desligar não. Isso aí é a simulação só do ruído do plugin. Então, é uma dica muito interessante, porque tem gente que vai mixar e quer a realidade até na questão do ruído. E eu não deixo, então eu tiro, né? Então, só para vocês saberem. Viu lá o nome analógico? Lê no datasheet para saber se é uma simulação, se aquilo vai desligar a simulação ou se é só uma simulação do ruído. Aqui tem os valvulados, né? Os compressores valvulados, que é baseado na válvula de vidro. Esse tipo de compressor funciona com válvulas e os compressores analógicos podem até ter mais de 20 válvulas no circuito. Isso, obviamente, resulta em muita coloração harmônica. Então, ele já está avisando aí que compressor valvulado dá muita coloração harmônica. Quanto mais você comprime, mais a válvula será saturada e mais sonoridade analógica você percebe. Interessante que essa questão da saturação, o que é problema para a indústria, talvez que use uma válvula para fazer outra coisa, que era a saturação, para a música, para o efeito sonoro, se tornou um efeito desejável, né? Então, a qualidade da saturação para a música, principalmente música pop, é muito interessante trabalhar com os instrumentos em algum nível de saturação. Esses compressores costumam funcionar com ataque lento, mas não tanto quanto o LA2A, que até é ótico, né, gente? Então, assim, o LA2A ainda consegue ser mais lento do que o valvulado. É muito comum ver esses compressores sendo usados no Master Bus ou Drum Bus. Eu falei sobre isso. Muito levemente para adicionar saturação sem exagerar a compressão. Aqui, isso aqui é o Fairchild. Isso aqui foi muito usado pelos Beatles. Tá? Tem simulação dele também na Waves. Certo?
Esse aqui é o Manley, né? Ele é transparente, esse compressor, inclusive. Tem uma versão dele que é transparente, não sei se essa... Eu sei que ele é usado muito em master também. Valvulado também, que esse aqui, aí tá dando a dica aí, quem usou. Bom, gente, a gente falou aí o básico, né? Tipo assim, tentamos dar uma explicada nos parâmetros e nos tipos, enfim, né? dos compressores. Eu queria também falar aqui um pouco sobre reverb, né? Que a gente vai usar, os reverbs, os ambientes. Né? O reverb, ele vai ajudar na nossa mix a dar espacialidade, né? Colocar a nossa mix em um lugar. Afinal, quando você pensa música, ela vai estar ambientada em um contexto, seja numa sala, num ginásio, numa livraria, sei lá, vai estar num ambiente. E esse ambiente ele pode ser desenhado tanto de fato no local, se você quiser digamos assim, uma sonoridade mais realista, né, no ambiente, colocando o microfone. Se você gostou de um som de uma sala, de um ginásio lá, mas vou fazer minha voz aqui. Aí coloca o microfone em certos ambientes para também, além do microfone direto, colocar o microfone em alguns pontos para você pegar a sonoridade do ambiente, né? É uma forma de você usar ali para ambientar, para as pessoas perceberem que você está no estádio, né? Ou está num ambiente diferenciado, né? Mas hoje é mais comum você fazer isso digitalmente, né? Até porque você tem tecnologias para fazer isso sem correr muito risco de errar na captura desses microfones, né? Até porque você capturar em loco, né? Fazer no estádio sai mais caro, é mais complicado, você tem que levar seu equipamento e corre risco de ficar errado. Então, hoje, acredito que a maioria esmagadora das produções façam isso digitalmente. Então, aí entra o reverb, né? Existe hoje, em termos de simulação, dois tipos de reverbs. Assim, os reverbs eles são ou são algorítmicos ou são de convolução. O que é que isso na prática? Os algorítmicos, por que é um reverb? O reverb é quando eu falo, o som sai da minha boca, movimenta as partículas de ar, encontram a parede, por exemplo, a barreira, voltam, né, e ficam refletindo dentro da parede como se fosse uma bola de ping-pong, né? Então, a reverberação é a sensação desse som rebatendo dentro da sala até ele acabar. Certo? Então, o que é que o algoritmo faz? Ele pega o som da sua voz, fica Ctrl+C, Ctrl+V, dando atraso, ele faz isso matematicamente, ele pega uma amostra, copia e fica copiando e colando em tempos diferentes para gerar a sensação que você está ouvindo um som rebatendo dentro da sala. Então, ele tenta simular esse efeito da sala, né, o som rebatendo da sala. Só que ele soa, o algoritmo, na maioria das vezes, por mais bem feito que ele seja, ele soa, certo, um pouco digitalizado. E é tipo assim, não significa dizer que é ruim, significa que é um som de reverb algorítmico. E tem muitos reverbs algorítmicos que fizeram sucesso e que fazem parte da nossa música pop, enfim, porque apesar de ser sintético, mas dá a sonoridade de um período, né? E existem os mais novos, que são os que, do ponto de vista de simulação, são melhores para simular ambiente, que são os reverbs de convolução, que eles são baseados numa tecnologia chamada Impulse e Response. Tá? Eu não vou parar para falar sobre Impulse e Response, explicar como funciona, é muito tempo, tá? Mas aí, se vocês quiserem pesquisar na internet como é que é feito o Impulse e Response, então o que é que acontece? É uma tecnologia que é capaz de copiar som de ambientes, né? Do estádio, de uma sala de concerto, enfim. O Impulse e Response, quando você tem um reverb de convolução, que você carrega o arquivo de Impulse e Response,
É um arquivo que foi gravado no ambiente em qual ele simula, tá? Então existem esses dois tipos de reverbs. Como eu falei, cria ambiente na mix, coloca o som em perspectiva, né? O reverb é capaz de colocar o som perto ou longe, e também você cola a mixagem. O que é colar a mixagem? Você deixa todas as coisas soando. Às vezes você gravou um violão numa sala, às vezes o piano foi gravado num canto diferente, às vezes o baixo você mandou para alguém. Você, com o reverb, você também pode colocar todo mundo no mesmo ambiente, né? E os tipos de reverb, para finalizar, aí vocês estudam, são o room, né, que é para esse reverb imita uma sala, o hall, né, que já é uma sala muito maior, uma sala de concerto. O plate, que é um reverb que ele é na verdade é uma chapa metálica com um captador, né, que quando você fala o som passa por dentro dessa taxa. É um equipamento, né, não é natural, né, e muito usado, são dos anos 80, 90, usa muito. E o spring, que é o que os guitarristas usam, que é um reverb baseado na mola, né? Você de trás da caixa da guitarra tem uma mola, lá na hora que você fala, o seu som passa pela mola e tem dá a continuidade do som e tem uma característica específica desse som de reverb. Eu falei muito rápido sobre isso porque na aula prática eu vou falar mais sobre reverbs, é só para você ficar antenado quando eu abrir os reverbs lá e falar um pouco mais. Talvez seja uma das partes mais sensíveis da questão da mixagem, é a escolha de ambientação e a escolha de reverb. A gente vai falar sobre isso. Bom, gente, a gente viu muita coisa agora, né? Falamos sobre compressores, né? Vocês viram como é um mundo gigantesco. Falamos um pouco sobre reverb, né? E na próxima aula a gente vai mixar uma música ao vivo para vocês verem esses conceitos aplicados na prática, né? E expandirem aí o seu universo e expandir seu ouvido musical. Até a próxima, gente.